Olá pessoal, saudações tricolores. Atrasadão, né? De propósito. Pensei em gravar ontem, falei assim, não é uma boa gravar. Pensei em voltar do jogo gravar. Eu falei assim, não. Melhor acalmar. Depois grava com calma. A gente faz uma análise mais equilibrada das coisas. Mas eu ontem quebrei uma promessa, falei pra vocês no último vídeo, que eu fiz em 2012, depois que o Fluminense foi campeão carioca, contra o Botafogo. Nunca mais eu iria assistir jogos de clássicos do Rio de Janeiro. Por uma questão de segurança, de ficar tranquilo, não me sinto confortável, parece um bando de malucos, de repente enche de porrada de graça. Então, aí resolvi quebrar essa promessa esse domingo agora, aí eu fui ao Maracanã. Lamentável, devia ter continuado com a minha promessa. Ficava com raiva só aqui em casa. Mas antes eu queria mandar um abraço pro Alexandre. Acho que é Alexandre, ele é de São Gonçalo, a gente estava no metrô, a gente veio conversando quando a gente desceu do metrô. Alexandre, eu me lembrei de você, mas eu não tô com certeza do nome, cara. E outros amigos que eu encontrei no Maracanã que falaram comigo, mas não me deram o nome. Então, mas de qualquer maneira, todos que eu encontrei no Maracanã e falaram comigo, um abraço. Mas vamos falar do jogo. Eu saí do Maracanã com muita raiva, espumando. Eu diria que metade do Maracanã, torcedor do Fluminense, estava espumando de raiva. Porque existem coisas que a gente... E tem uma parcela da torcida que está num universo paralelo. Só pode ser. Porque quando a gente vai falar com ele, ganha uma Recopa, ganha uma Libertadores. Porra, ótimo, é tudo que a gente deseja. Eu quero continuar ganhando. Mas uma parcela da torcida que agora nós vamos ganhar. Não vai ganhar. Era para ter vencido ontem. Para encarar o voto. Se tivesse feito 1-0 ontem, 1-0. Um gol de diferença. Nós teríamos terminado em segundo lugar. Teríamos 2 jogos a nosso favor, com tranquilidade, no Maracanã, contra um time que não tem torcida. E simplesmente esquecemos isso. Aí, o pessoal vem falar do Diniz. Eu fui dinizista, tô deixando de ser, porque eu acho que o Diniz vem cometendo seguidamente erros. O Fluminense vem caindo nas boas apresentações. Aquela apresentação que a gente fez como marcante, nós tivemos ano passado 2 grandes apresentações. O Fla-Flu de 4 e o jogo do River Plate. A partir dali a gente começou a ficar num boa, ruim, mas veio caindo. Era de médio, mas caindo. Aquelas boas começaram a acontecer pouco. É claro, ganhamos a Libertadores, porque foi um jogo nervoso, foi um jogo de decisão. O time do Fluminense não jogou pra caramba contra o Boca Juniors, mas jogou com vontade de ganhar, jogou com raça. E é um time superior ao Boca Juniors, nós ganhamos. Ótimo. A mesma coisa agora nessa Recopa. Nós pegamos, o time tá treinando há pouco tempo. Nós jogamos contra um time que foi esfacelado. Antes de mais nada, estou feliz da vida de ter vencido o LDU, tá? Quero ganhar todas as vezes dele. Mas a gente tem que fazer uma análise equilibrada, sem passar pano. Nós jogamos contra um adversário que há 2 meses atrás perdeu jogadores, técnico, uma briga política dentro do clube violenta, contrataram um técnico que não pôde ficar no banco, por questões lá da Federação do Equador, um negócio desse. E quem tomou conta do time foi o assistente dele, que é equatoriano. E esse time, nós começamos a preparação tarde. A LDU fez 4, até jogar contra a gente, tinha feito 2 amistosos. 2 amistosos. 5 dias antes do primeiro jogo. Minto, 7 dias antes. Fez uma e depois fez outra.
nesses 7 dias fez 2 amistosos para jogar o terceiro jogo contra a gente. E o quarto jogo foi contra a gente. Aí você pensa, pô, mas ganhamos dele aqui, pô, jogamos, merecemos ganhar, pressionamos o tempo todo. Mas para esse time, que foi todo remendado, contrataram um centroavante da Argentina da segunda divisão, esse time todo remendado, não deixou a gente andar lá em Quito. Lá tem altitude? Tem. Mas aquele time de 2008 e o de 2009, mesmo com a altitude, e os 2009 principalmente, morto, que fez uma viagem de 40 horas, chegou lá e foi jogar. O de 2009 chegou em Quito e foi jogar menos de 12 horas depois. Porque demorou 40 horas para sair de Recife e chegar em Quito. Esse time fez gol. Apesar de estar morto, tentou jogar. O nosso time, nós estamos falando a verdade, gente, antes de qualquer coisa. Nosso time lá em Quito, contra um time que só jogou 4 jogos, começou a jogar, treinar depois da gente, nós não andamos. O goleiro deles não fez nada. Para não ser mentiroso, teve uma bola do Lima que acertou o travessão. Aos 40 minutos do segundo tempo. Foi o primeiro chute que a gente deu para gol. Então tem algo errado no nosso time. No Carioca, nós fizemos... Ontem foi o 5º jogo com o time titular. O primeiro jogo com o time titular foi contra o Bangu, que foi o penúltimo colocado no campeonato. Nós jogamos bem. Olha só o nosso nível, jogamos bem contra o Bangu. Mas depois o time titular perdeu os 3 clássicos. Perdeu não. Perdeu 2, empatou 1. Jogou contra o Boa Vista numa escalação que não era titular, mas teve mais uma escalação com o time titular. Não sei se foi Audax ou Sampaio Corrêa. Nós suamos para ganhar desses caras. Quer dizer, o nosso time, mesmo tendo começado a preparação física depois de todo mundo, é um time que já se conhece. É um time que joga junto já há mais de 1 ano e meio. Sabe? Isso é um negócio triste. É uma coisa terrível. Nós não estamos repetindo as nossas atuações. Aí fomos para ontem. Ontem a gente sabia que precisava ganhar um jogo. Nós já sabíamos de antemão que o Botafogo vinha com metade do time reserva. Um time que já está desclassificado, não conseguiu ficar nem entre os 4 primeiros. Foi desclassificado 3 rodadas antes. Só um milagre ontem que aconteceu. O Vasco perder dentro de São Januário para a Portuguesa e eles ganharam da gente. E se o Vasco empatasse, eles teriam que fazer 35 gols, porque se empatasse, não, se ele ganhasse, daria para. Mas empatar com a Portuguesa em São Januário, Vasco embaladão, para poder jogar uma semifinal, que já não acontece há 500 anos, para eles. Então a gente sabia que era um jogo para a gente ganhar. Por quê? Porque os caras, se quisessem ganhar, vinham com tudo para cima da gente, mesmo com o time reserva. Aí, o nosso técnico, nosso treinador, vou com o time reserva, porque eu vou dar descanso para os caras que tiveram comemoração danada, ou alguns titulares vão ficar no banco. Legal. Tudo certo. Aí concordo plenamente. Até a hora que eu li a escalação. Até a hora que nós todos lemos a escalação. Porque, como eu estava lendo no Twitter há pouco, eu dei inclusive um like, ontem, né? O Fluminense é escalado com um volante, jogando de lateral esquerdo. 3 camisas 10 jogando no meio de campo, como volante. Um ponta e 2 centroavantes. Porra, essa merda não pode dar certo. Como não deu. Com 3 minutos leva um gol, com 10 leva o segundo. E os caras, não foi de 6, porque não deu para ser de 6, daria. Se os caras não tivessem perdido gols feitos. Como o Lelê perdeu 2 gols feitos. Então, aí o pior de tudo, além da escalação ser péssima, as substituições foram piores ainda. Quando a gente terminou o primeiro tempo, 2-1, já tínhamos perdido o Douglas Costa, que fez uma jogada espetacular e se machucou.
Deu um come no cara, o cara tá procurando ele até agora. Mas se machucou, não sei se foi grave, que eu ainda não li nada sobre isso. Aí entrou o Arias. Aí a gente fez um primeiro tempo ridículo. Pô, se você quer ganhar o jogo e quer descansar todo mundo, bastava o Fernando Diniz uma substituição. Uma substituição. Se ele fizesse duas, dava uma enfiada no Botafogo. Porque o Botafogo entrou com o time reserva, querendo jogar, jogou e mereceu ganhar. O Botafogo fez o serviço dele bonitinho. Ninguém pode, a torcida for sacaneando o Botafogo, porque era desespero. A torcida do Botafogo, porque os caras deram um vareio na gente, pô. Se ele tivesse feito uma substituição certa, porque o Diniz é chegado a fazer maluquice. A substituição certa qual era? Tirava o jogador, ele tinha 2 jogadores para tirar. Ou o JK, que estava ontem, deixou uma bola que o Guga entrou livre, ele não deu. E todas as bolas que o John Kennedy pegou ontem, ele tentou passar por dentro do adversário. Levou cartão amarelo, mais um. Então ele podia tirar o JK ou tirar o Lima, que parecia o Gasparzinho, um fantasma. Ninguém viu o Lima. Chegou ao ponto que o Lima foi escalado como primeiro volante, mas o primeiro volante, a partir dos 25 minutos, era o Renato Augusto, porque ele estava recebendo bola antes dentro da nossa grande área, porque o Antônio Carlos, que é um mistério ter sido contratado, e o Marlon, que nunca mais jogou bola desde que saiu do Fluminense, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, o Marlon estava horrível. Então o Renato Augusto veio receber bola do goleiro, que é outra palhaçada, esse tiro de meta de pelada. Então, se ele tirasse ou o Lima ou o John Kennedy, eu teria tirado o John Kennedy. Eu teria tirado o John Kennedy e o Lima. Mas pegar o seguinte, vou colocar o Marcelo. Pega o Alexander, bota de volante. Pronto, o time estava armado. O time estava armado. Se ele tirasse um ou outro, estava armado. Por quê? Se ia ter um volante, um meio de ligação, o Renato Augusto jogando na posição dele e o Terãs mais à frente podendo jogar uma posição dele, Terãs também. Pronto. Mas não. Ele tira, começa aquelas substituições dele. Bota o André, depois bota o Machinelli, acaba a defesa toda. Aí depois bota o Marquinhos, tira o Alexander. Pô, é um negócio de louco. O Fluminense chegou uma hora que estava jogando com Marquinhos de lateral direito, Martinelli de central, André de quarto zagueiro e Marcelo. Como é que esse troço pode dar certo? Pior, vocês me conhecem, me vêm falando aqui que eu acho o André muito nervosinho e muitas vezes ele não passa uma bola que ele quer passar porque ele se acha fodão. Ontem ele se fudeu. Foi querer sair jogando, o cara pegou uma bola dele, ele deu uma pernada no cara, além de mostrou que não pensa. Porque, pô, deixa o cara fazer o gol. Pelo menos o goleiro podia ter a sorte de pegar a bola ou ele chutar pra fora. Não. Foi expulso. Não joga agora contra o Flamengo. Então foi uma derrota super merecida que irritou bastante a torcida. Muito. Antes de falar do personagem principal e culpado, que é o Fernando Diniz, vamos fazer. Goleiro. É cupincha do Diniz. Cupincha porque há 4 anos ele é goleiro reserva dos outros times onde ele estava. E sempre foi goleiro do Diniz. É muito pior do que o Vitor Eudes. O Vitor Eudes é um bom goleiro. Tem 26 anos de idade. Era reserva do Fábio. Jogou esse ano depois de passar um ano inteiro como terceiro goleiro, perdendo para o Pedro Rangel, que não é essas coisas. E olha, vocês sabem, estou falando da minha posição. Aí o cara volta a ser terceiro goleiro, sentado, porque um cara que nem o Felipe Alves, nada contra o rapaz, que tem uma qualidade, só tem uma qualidade boa, que eu vou falar dela daqui a pouco. Mas cupincha. Guga, tudo bem, o Guga tá... Eu não consigo entender uma coisa, por que o Guga, que vem jogando sempre, foi escalado, e o Samuel Xavier, que não jogou o outro jogo todo, quer dizer, por que ele não foi escalado o Samuel Xavier para pegar ritmo de jogo? Aí o Antônio Carlos, que mostrou ontem que não vale tudo isso. Marlon,
Um cara que tenta dar 2 chapéus, que a gente perdendo o jogo, ele quer dar chapéu dentro da grande área. Marcelo, não, Alexander jogando escondido lá na lateral esquerda. Depois o Marcelo, que entrou para ele estava correndo o campo todo, mas não era lateral, não era mais nada. Era um peladão. Lima, nota 0. Renato Augusto, era o único cara que estava querendo disposto a fazer alguma coisa. Terãs, no primeiro tempo, com 2 enfiadas de bolas espetaculares pro Lelê. E sumiu no segundo tempo, acabou. Começou a errar tudo. John Kennedy, péssimo. Lelê, doido. O Douglas Costa, que estava querendo jogar, estava curando o jogo, se machucou. Porra, aí você coloca o André faz aquilo que ele... Eu cansei de falar isso aqui, ele acha que vai conseguir fazer e não faz. Aí quando a gente consegue empatar o jogo, com uma esperança de ter mais 10 minutos de acréscimo, ainda tem mais uns 20 minutos de jogo, dá para fazer mais uma, a gente vai ficar bem. Aí o cara me faz aquele pênalti. Porra! É inacreditável isso. Então foi um jogo ridículo do time do Fluminense, mal escalado pra cacete. Aí vamos entrar agora na parte que é séria. O Fernando Diniz vai para aquela declaração dele, dizendo que o time do Fluminense não teve ímpeto. Foi a declaração dele na entrevista, depois do jogo. Aí eu pergunto a você, eu concordo com ele, o time do Fluminense não teve ímpeto. O Fluminense não teve nada, era um bando. Aí eu pergunto, e o time do Fluminense foi bem escalado? Não teve time. É culpa de quem? É do time que não teve ímpeto? Porque eu queria falar do Diniz agora. O Diniz é um camarada que é observado, eu conversava até isso hoje com um amigo no Twitter. Diniz, a colocação dele, inclusive, eu concordo. Diniz é um cara hoje que é mais falado, é falado no mundo inteiro, a maneira do Fluminense jogar. É verdade. Concordo. Eu adoro a maneira do Fluminense jogar no ataque. Só que ele também é observado a incompetência dele de jogar atrás. Quando o Fluminense começou com essa mania de toque, toque, toque atrás, encantou todo mundo e encarava times que nunca jogaram daquela maneira. Então a gente sambava em cima de todos. Aí os caras começaram, tem que marcar esse time em cima. Até que o Sampaoli, o finado Sampaoli no Flamengo, pegou aquele Fla-Flu e começou a mandar o cara baixar a bordoada no time, não deixar o time andar e marcando em cima. A partir dali o Fluminense começou a ser marcado em cima lá. E o Fluminense jogava fazendo uma marcação alta. A partir do momento que esses times todos começaram a marcar o Fluminense cada vez mais preso dentro da sua grande área, com esse toquinho, nós paramos de fazer marcação alta. Ninguém reparou isso? A gente não faz mais isso? Ninguém reparou que esse toquinho, que eu acho, eu detesto, porque a gente tem 80% de posse de bola, 70%, 60% de posse de bola, mas o que é produtivo nessa posse de bola? Nada. Ontem, quando terminou o primeiro tempo, aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Fla-Flu. A bola foi parar no Fábio, porra. O jogo tá terminando, a gente tá perdendo o jogo, a bola foi tocando para trás até o Fábio, de novo. Isso é por causa do jogador? Não, isso é uma coisa ensinada, insistida. E outra coisa, se nós estamos sendo marcados em cima e não estamos mais conseguindo fazer marcação alta, o que é um fato inconteste, não era para a gente ter alternativa de saída de bola. Nós não temos nenhuma alternativa de saída de bola. Aí eu quero falar do goleiro. Esse rapaz, Felipe Alves, ele tem uma característica que ele devia ensinar. Olha, eu vou ser treinador de goleiro junto com o treinador de goleiro. Uma vez no Vasco eu vi isso. Agora, há pouco tempo, quando eu estava como vice-presidente de esporte de Tijuca, estava tendo jogo de basquete, eu fui lá e fiquei vendo o treino do goleiro. Só tinha um goleiro treinando, não sei de qual era a categoria dele, já era adulto. Devia ser junior, não era profissional. Era só ele no campo. Ele no campo, um cara na marca do pênalti e 2 caras, um em cada ponta, lá no meio de campo. Um em cada ponta, do lado direito e do lado esquerdo. E o cara da marca do pênalti cheio de bola. E mais uns 2 apanhando bola. Né?
O goleiro tinha que ficar jogando para um lado, para o outro, chutando, pegava a bola, chutava. Mas não é aquele chute balão. O Fábio, por exemplo, adora esse chute balão. É aquele chute que o Andrada dava, assim, rasante. Pô, ele chutava, todas as bolas iam no peito do cara que tava. Os caras pegavam com a mão, né? Mas ia nos caras aqui na altura do peito. Isso é treinamento. Esse rapaz, o Felipe Alves, contra o Boa Vista, e ontem ele deu 3 chutes, só de tiro de meta, 3 chutes. Os 3 chutes foram nos nossos jogadores depois do meio de campo. Não é uma bola perdida. Outra coisa, por que a gente não tem uma saída? A gente deu um toquinho curto, tudo bem, aí toca para outro cara ali, o cara levanta e cabeceia. Alguém levanta para alguém cabecear para ir na mão do Fábio. Que é o Fábio poder pegar com a mão e sair jogando com a mão. Qualquer goleiro hoje em dia, qualquer um, não precisa muito. Vou fazer 69 anos daqui a 2 meses. Com a mão, eu hoje, sem treinar porra nenhuma, eu pego a bola aí na risca da grande área e jogo depois do meio de campo. Sem problema nenhum, jogo depois do meio de campo com a minha mão, sem fazer exercício há 500 anos. Por que um cara que tem goleiro que joga na intermediária, já puxando um contra-ataque? Por que a gente não tem uma saída de bola dessa? Por que a gente não tem uma saída, o Felipe Melo, que adora fazer aquelas viradas de bola? Por que não existe uma saída de bola em que o Felipe Melo toque para alguém no meio? Porque se tem 4 caras marcando a gente ali, tem um buraco no meio, pô. Isso é alternativa de saída. Isso não é treinado. Nós não temos alternativa de saída de bola quando estamos pressionados. Como não temos alternativa, não temos chance de marcar alto depois quando perde a bola, porra. Isso é um problema do Diniz. Fora as substituições malucas. E fora a coisa que mais me irrita nele. Ele vende um ar de humildade, mas me parece que é uma maneira de esconder a soberba. Porque, pô, se o negócio tá ruim, faz o café com leite, faz o normal, o feijão com arroz. Não, ele quer inventar. Esse é o problema que a gente fala. Falei isso, tem uns 4, 5 vídeos atrás, falei há uns 20 vídeos atrás no passado no Brasileiro. Quando a gente começa a perder, o Fernando Diniz começa a destruir o time todo. Porque ele acha que ele vai arranjar uma saída para... Não vai. O time tá mal, arma o time direito, porra. Ele desarma o time todo. E será que eu estou falando alguma maluquice? Não, a torcida ontem estava falando isso, a mesma coisa. Mais de 80% da torcida ontem estava falando isso. A torcida ontem estava vaiando o Antônio Carlos. Porque não tem coragem de vaiar o Diniz. Porque o Diniz ganhou uma Recopa, porque o Diniz ganhou a Libertadores. Não, o Diniz, os jogadores ganharam e a torcida ganhou também. Quando foi fazer mural, quando foi pintar a rua com cartola, lá com o pessoal da fanfarra tricolor. Quando faz tudo, quando decora o Maracanã todo, é a torcida que está dando força ao jogador, pô, que está cantando. Então, pô, ele ganhou, estamos felizes, nós queremos ganhar tudo, que ele continue, porque ele não sai do Fluminense, até o Mário estiver, enquanto o Mário estiver lá, ele não sai. Então, que ele se recicle, que ele seja humilde, para entender que tem que ter alternativa de jogadas, de ataque e de defesa. Ele não precisa abrir mão do toque de bola que ele ama tanto, que a gente ama, porque todo mundo gosta. Agora, a gente não tem alternativa para sair da defesa para o ataque, o time cada vez mais lento. Porque o que acontece? Quando você é pressionado, o seu time, o Fluminense está cada vez mais lento. Não consegue puxar um contra-ataque. Ontem, o cara pegou uma bola, saiu correndo, o meu filho estava do meu lado. Aí eu falei assim, Thiago, vai lá, não tem ninguém. Não tinha ninguém no grande círculo, estava o time inteiro atrás, porra. Como é que o cara vai puxar um contra-ataque assim? Isso aí é culpa de quem? O Fernando Diniz. Porque a ele cabe fazer ter as alternativas para qualquer tipo de jogo. Agora, quando tá dando merda, joga o feijão com arroz. Porra, você tem... qual foi a melhor dupla de zaga que o Fluminense teve de 2019 para cá? Nino e Manuel. O Manuel voltou a treinar, tá treinando desde o ano passado, voltou a treinar com o time, tá em forma. O Marlon se machucou no joelho. O Manuel treinando. Aí o Marlon ficou bom no joelho. Fez 2 treinos e foi titular. Ontem, tira o Marlon, tira o Antônio Carlos, coloca André e Martinelli.
Não era para colocar o Manuel? Não era para ter no banco o Felipe Andrade? Já que o Gabriel Pires não pode estar? É para fazer o feijão com arroz. Vou tirar um zagueiro, vou colocar outro zagueiro. Por quê? Porque eu não posso mexer na defesa. Essa substituição que ele faz do Felipe Melo pelo André, eu sou 100% contra. Porra, bota um zagueiro. E ontem o Antônio Carlos ontem não. O Antônio Carlos e o Marlon já vem mal há algum tempo. Mostrou que o David Braz joga mais que os dois atualmente no Fluminense. Porque o Marlon não consegue ser aquele Marlon que foi vendido, foi para o Barcelona e foi para a Europa. E o Antônio Carlos não mostrou ainda por que investiram tanto nele. O Terence também não. Isso aí tudo foi feito. Vou dar aqui a defesa do Mário. O Mário contratou porque o Fernando Diniz pediu. Só que são jogadores, o próprio Renato Augusto. O Renato Augusto jogou muito na quinta-feira porque ele entrou na posição dele. Aí o cara jogou pra caramba. Ele e o Douglas Costa entraram nas suas posições certas. Então, quando ele pega e começa a botar o cara de cabeça de área, ele está matando. A melhor contratação que o Fluminense fez foi Renato Augusto. Disparado a melhor contratação. Ele e o Douglas Costa. Foram as duas melhores contratações que nós tivemos. Contratação de peso. Pô, tá matando. Quando tá entrando de forma, se machucou. Porque jogou pra caramba contra a LDU na quinta-feira. Não tava excepcional porque o time tava uma bomba. E o Renato Augusto, a única partida que ele jogou dois jogos na posição dele. O de estreia, que ele começou a fazer jogada com o Isaac, e contra a LDU, que ele jogou na posição dele. Porque quando o Vasco botaram ele de ponta, de centroavante, ele ficou catando um lugar para ele jogar. Ontem ele começou a jogar lá atrás, porque, tem que organizar essa merda. É isso, a gente queria falar disso porque eu não sou contra o Diniz, não, mas o Diniz já não me convence mais. Se o cara é bom, o cara tem que se reciclar, se auto-reciclar. Mas ele não, ele se auto-complica. Ele joga contra ele, pô. E vai para onde? Eu concordo com o Vilela, concordo com o Lessa. Vai para declarar. Ele nunca fala assim, olha, eu errei. Porque o erro ontem foi dele. 100% do erro ontem foi dele. Agora, a gente vai ter que encarar. Não ganhamos o clássico. Há 11 jogos não ganhamos o clássico. Isso não vejo grandes problema nisso, não. O que eu vejo problema é o seguinte. Fluminense e Botafogo brasileiro do ano passado, o segundo jogo. Fluminense e Vasco, segundo jogo do brasileiro do ano passado. Fluminense e Botafogo ontem. 4. Os 4. Com as mesmas escalações erradas e com as substituições piores ainda. Por que não faz o certo? Isso vai aos poucos minando a torcida. Que a torcida se agarra, ganhamos a Libertadores, ganhamos. Isso é uma coisa que eu falei há 2 vídeos atrás. Já passou. Já entrou para a nossa história. Agora a gente tem que ganhar o bi da Libertadores, o tri do Campeonato Carioca, um brasileiro, Copa do Brasil pela segunda vez. É isso que a gente quer. Então, é bonito, o museu está lindo, a sala ficou espetacular. Vamos trabalhar para melhorar o museu. Como? Ganhando títulos. A gente quer ganhar título. Então, perder, clássico, faz parte. Se você jogar bem, perdeu. Mas a gente vem jogando mal os clássicos. Só tem uma coisa boa nisso tudo. Eu adoro isso. É uma coisa que eu sempre penso. Sempre pensei. Estatisticamente, está chegando a hora que a gente vai ganhar. Estatisticamente, está chegando a hora que a gente vai ganhar. Espero que a gente vença agora. A gente só precisa vencer um jogo e não perder o outro. Isso, e vamos jogar contra um adversário que isso me lembra muito uma tirinha do Enfio, que era um flamenguista roxo, que fazia tirinha no Jornal dos Esportes, que os caras vêm ter Fluminense mal pra cacete, aí vem um repórter e pergunta pra eles, Félix, vinha o Fluminense entrando no campo, o time tá mal, vocês estão perdendo tudo, mas como é que vai ser o jogo hoje contra o Flamengo? Aí o Félix, Flamengo, é o time inteiro, Flamengo, o time foi crescendo. Aí o repórter ficou desse tamanhozinho, o time, 20 metros de altura, babando.
O Fluminense tem isso. Eu não sei qual foi o jornalista, não sei se foi o PVC, ou se foi o Perrone, o Rica Perrone, que falaram que o Fluminense é o único time que... O Flamengo olha todo mundo de cima para baixo, menos o Fluminense. O Fluminense ele olha encarado. E a gente faz isso com qualquer time, contra o Flamengo. Então, teoricamente, a chance de a gente ganhar um clássico está próxima. Como somos tricolores, como queremos ser tricampeões, como ainda acreditamos que o Diniz possa ter uma luz de fazer coisas certas durante o jogo. A gente tem possibilidade. Vamos ganhar, não sei. O Flamengo hoje é um time bem armado. O Tite tem o comando do time. Vai estrear aí o Léo Ortiz contra a gente, eu acho. Mas também está fora de... não está entrosado. Se a gente estiver com o time naqueles dias nossos, a gente engrossa com qualquer um. Principalmente com o Flamengo. Então, teoricamente, está chegando a nossa hora de vencer um clássico. E basta vencer um e empatar o outro. Aí a gente pode falar assim, ó, vencemos o principal. Pronto. E dá um alívio na moçada e a gente ganha um tri. Mas vai ser difícil. Falou, gente. Saudações tricolores. Falei demais, 32 minutos quase. Até depois, se Deus quiser, da nossa primeira vitória. E que o Fernando Diniz seja um pouco realmente humilde e reconheça que ele vem fazendo muita merda.